aqui o nosso tema da mensagem dessa noite e também dentro dessa canção que nós acabamos de louvar. Te louvarei, não importa as circunstâncias, é uma canção, mas é também um pedido de oração, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos louvar a Ele, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. E o tema da mensagem dessa noite, eu achei essa imagem muito bonita, provado para ser aprovado. Aqui está aprovado e aprovado, mas o tema da mensagem é provado para ser aprovado. E nós vamos orar agora para que Deus abençoe, que essa mensagem entre na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui reunidos como igreja, e nesse culto de oração e também de dedicação ao Senhor, possamos ouvir a sua voz e possamos, ó Deus, aplicar o ensinamento que veio do Senhor. Que o Senhor possa falar a cada um de nós de uma forma particular, de uma forma que possamos ouvir a sua voz. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 O texto que eu escolhi para podermos meditar está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 4 e versículo 12 a 15. Então, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias ou acompanhem na projeção. Tiago 1, versículo 1 a 4, depois versículos 12 a 15. Vamos ler o texto. Começa falando assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, ele começa falando de provação e termina falando de tentação. Pergunta que eu faço para meditar: existe alguma diferença entre provação e tentação para você? Como somos um grupo pequeno, tem diferença? Tentação e provação? Provação e tentação? Existe muito de ler aqui em Tiago, nós falamos que o texto começa falando de provação e termina falando de tentação. Então existe uma grande diferença entre provação e tentação. A provação tem por finalidade nos aprovar, certo? Então quem está estudando aqui sabe que vocês passarão no final do ano por um teste, uma prova. E se vocês não forem aprovados, vocês serão reprovados. Então é importante. Hoje acho que não tem mais escola que reprova, não tem? Tem? E imagine vocês chegar diante de um médico que não foi aprovado na sua faculdade e que comprou o diploma. Você ficaria na mão desse médico? De jeito nenhum, né? Então todas as pessoas, seja em qual área que for, medicina, no estudo secular, qualquer lugar, ele precisa passar por uma prova. Então ninguém gradua de uma fase para outra se não tiver uma prova. Então a aprovação tem por finalidade nos aprovar. A tentação tem por finalidade nos reprovar. Nos fazer pecar. Oi? Nos fazer pecar.
Não, exatamente. Provação tem por finalidade fortalecer a nossa fé. A tentação tem por finalidade enfraquecer a nossa fé. A provação é um convite à santidade. A tentação é um convite ao pecado. Vamos pensar assim também. Provação tem por objetivo nos manter de pé. Já a tentação de nos derrubar. Então nós sabemos que existem essas duas áreas. E a carta de Tiago, aqui no capítulo 1, trata sobre provações. Deus está sempre nos provando e espera que sejamos aprovados. Por isso o tema da mensagem é provados para ser aprovado. Então quando nós somos provados é porque Deus está querendo nos aprovar, fortalecer a nossa fé, louvar a Deus, conforme falamos há pouco, independente das circunstâncias, né? Cada vez que a nossa fé é aprovada, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais, tudo isso. Esse é o desejo de Deus. Oi? Nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar. Então Deus está sempre nos provando e espera que sejamos aprovados. Ele não quer de forma alguma o nosso mal. O maior desejo de Deus é que subamos de nível em nossa caminhada com Ele. Existem pessoas hoje, infelizmente, nas igrejas que já estão há anos caminhando, mas nunca crescem. São pessoas que são bebês espirituais, que já deveriam ser mestres em razão do tempo, mas por isso ainda necessita de leite. Então tem pessoas que são imaturas, não cresceram espiritualmente. Por quê? Não foi por falta de ouvir a palavra, não foi por falta de ir aos cultos, foi por falta de obedecer a palavra e de que quando estão nos cultos, ouça a palavra e viva a palavra. Então nós sabemos que Deus sempre tem o desejo de nos fortalecer. Mas aqui, como você se vê? Tiago se via como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No primeiro versículo ali, nós vamos ver aqui que nós somos provados daquilo que pensamos de nós mesmos. A primeira provação que nós temos nesse texto é como nós nos vemos, como nós nos reconhecemos. Volta ali para o texto, o primeiro versículo diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele coloca aqui o endereçamento, né? Qual que é o destinatário dessa carta. Mas é importante notar que Tiago, ele foi irmão de Jesus Cristo. Em João capítulo 7, versículo 5, em Gálatas 1:19, em Judas 1:1, mostra que Tiago era um dos irmãos de Jesus Cristo. Judas é irmão dele. Judas também é irmão dele, diz a carta de Judas. Então, Tiago se via, mesmo sendo irmão de Cristo, como servo dele, como servo de Deus. Então, como nós podemos aplicar isso aqui? Tiago, embora fosse irmão de Jesus, ele se considerava servo de Deus. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, nós somos provados daquilo que pensamos de nós mesmos. Então, nós somos provados que não importa quem somos ou o título que temos, todos nós somos servos de Deus e de Jesus Cristo. Essa é a verdade que nós encontramos. Tem pessoas que pensam por ter um título, por ser alguém, por ter feito um diploma, ter feito um curso, que é alguém na vida. Mas a Bíblia fala que não. Nós somos o que somos, mas devemos entender que somos servos de Jesus Cristo. Lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Nós somos frutos do nosso pensamento. Aquilo como nós pensamos de nós mesmos, nós somos. Então a Bíblia recomenda sobre esse assunto que devemos pensar de nós mesmos não com altivez, não com orgulho, não com soberba, não porque nós somos, digamos, ministros de louvor, cantamos bem, tocamos bem ou pregamos bem, somos alguma coisa. Nós temos que ser servos, assim como Tiago se considerava aqui como servo de Deus. Lá em Romanos 12, versículo 3, se puder colocar ali, Kevin, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus
repartiu a cada um. Então, vamos pensar sobre cada um de nós com moderação, com simplicidade. Eu amo demais estar com vocês aqui pela simplicidade que eu vejo, pela sinceridade que eu vejo no coração de vocês servindo a Ele, servindo a Deus. Então, arrogância, soberba, orgulho, altivez não deve prevalecer na nossa vida. Então, o nosso maior exemplo de humildade, maior exemplo de sinceridade foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, não vamos ler o texto, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, porque ele era rei, dono de tudo, mas ele se fez servo, ele se humilhou, ele habitou entre nós, cheio de graça e com muita humildade. Ele poderia dizer: não, eu sou o rei, filho do Pai, eu vou fazer dessa terra com ordem. Não, mas ele foi humilde, ele se humilhou, lavou os pés dos seus discípulos. Então nós somos provados naquilo que pensamos de nós mesmos, mas também somos provados na forma que agimos com aquilo que possuímos. O versículo 9 e 10, nós vamos ler aqui Tiago capítulo 1, versículo 9 e 10, ele começa a falar assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O que o Tiago está falando aqui, eu vou ler na versão NVI, diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Na NVI. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Então, independentemente se nós estamos sendo humildes e nós somos elevados, vamos manter a nossa humildade. A pior coisa que existe na vida é quando a pessoa está na condição humilde, se eleva, começa a ter riqueza, posse e se exalta. Aí o orgulho entra no coração. Ou aquele que é rico, ele não é humilde, e depois que ele passa a ficar baixo, ou seja, a perder aquilo que ele tem, ele passa não começa a agir com orgulho. Então não podemos agir dessa forma. Então, dentro desse texto, nós somos provados na forma que agimos com aquilo que possuímos. Então, o ensinamento de Deus é que seremos aprovados diante dele não pelo que possuímos ou deixamos de possuir, mas sim pelo sentimento que estamos expressando em tais situações. Lá em Marcos capítulo 10, falando sobre riqueza, aqui Marcos 10, 25, Jesus diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar aonde? No reino dos céus. Então não podemos aprovar ou medir uma pessoa pelo que ela possui. Beleza, riqueza, conhecimento humano, tudo isso um dia passará. Nós temos que reconhecer o que Deus vê, o que Deus quer ver é o nosso coração. Jesus disse lá em Mateus 5,3, um outro texto também: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz é aquele que não coloca a sua confiança nos bens materiais, mas sim em Deus. Então nós somos provados naquilo que pensamos de nós mesmos, somos provados na forma que agimos com aquilo que possuímos, versículo 9 e 10, mas também, dentro desse texto que nós lemos de Tiago, nós somos provados nas nossas reações diante das provações. Como você reage quando vem uma situação difícil? Quando vem algo que você não esperava que acontecesse? Então, nesse texto de Tiago aqui, nós podemos encontrar aqui muitos ensinamentos, no versículo 2, 4 e 12. Tiago diz aqui que diante das provações que aparecem em nossas vidas, nós temos que ter duas reações, e essas duas reações nos trarão dois benefícios. Vamos voltar a ler o texto ali. Quais são as duas reações? Versículo 2, ele começa dizendo, vamos voltar lá para o texto. Qual que é a primeira reação que devemos ter? Irmãos, tendo o quê? Motivo de? Motivo de quê? De passar por uma aprovação é alegria. É difícil falar, mas
Temos que passar com alegria. Porque o texto fala, tende, irmãos, motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Significa que nós passamos por ela. O pior é você não passar por aquela provação, ou seja, aquela provação te levou ao óbito, por exemplo. Não teve como você passar. Então, quando nós estamos aqui, passando por uma provação, como a Claudinha passou lá da cirurgia, né, aquela provação, mas agora você está alegre, você passou, não está alegre, não te aliviou a dor. Então, passardes por várias provações nos traz alegria. Então, o ponto, qual a nossa reação, é que nós devemos ter ali alegria, considerar um motivo de toda alegria. Esse é a primeira reação. Então, estando ali, é difícil falar, mas temos que ter alegria. Eu estou aqui, é melhor que eu esteja aqui do que esteja o meu filho, por exemplo, ou meu marido, né? Então, nós temos que ter essa alegria. Melhor que esteja aqui do que esteja uma pessoa que eu amo demais. Eu prefiro estar sofrendo do que estar sofrendo outra pessoa. Isso é alegria. Então vamos pensar aqui, imaginar o motivo pelo qual você está passando por essa tribulação, por essa provação. Tem motivo de toda alegria. Nós não vamos escolher tribulação ou provação, porque nós não vamos ficar procurando provação. Mas quando nós passamos por elas, temos que ter alegria. Agora vem aqui o benefício. Qual que é o benefício? Versículo 4. Vamos ler o 3 e o 4. O benefício. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Tendo alegria, você vai se tornar perseverante. Mas também, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Ou seja, quando terminar essa aprovação, você vai sair de lá inteiro, ou inteira, não quebrado, não quebrado. Então, primeira reação é passar com alegria. E qual que é o benefício? O benefício é que nós seremos maduros, completos, sem faltar coisa alguma. Essa é a forma que Tiago vê o passar com aprovação. Então, seja ela qual for que nós estejamos passando, vamos lembrar dessa lição que ele nos dá aqui. Primeiro temos ali uma reação, alegria. Depois vem o benefício, vamos ficar completos, sem faltar coisa alguma, mas sair inteiro, completo. Porque quando vem uma tragédia, às vezes a pessoa que não agiu com alegria, com sensatez, com moderação, ele sai com depressão, com ansiedade, enfermo, ansioso, preocupado demais, saiu quebrado daquela situação. Você não soube lidar com aquela situação. É importante entender que todas as provas vêm para nos aprovar. Amém, irmãos? Amém. Então essa é a primeira reação e o primeiro benefício. Qual que é a segunda reação? Versículo 12. Vamos no 12 agora. A segunda reação, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Então, a segunda reação é suportar com perseverança. O que é ser perseverante? Alguém pode falar aqui? O que é perseverança para você? Persistência. Não desistir. Não desistir daquela prova. Isso é perseverança. É que nem aquela pessoa que tentou fazer carteira de motorista várias vezes, desistiu, não foi perseverante. Mas continue perseverante. Se essa é a sua forma, seu desejo, seja perseverante. Eu estou querendo fazer aula de violão. Eu vou ser perseverante, vou conseguir chegar. Então nós sabemos que a perseverança vem para aqueles que confiam no Senhor. Tem pessoas que não perseveram no relacionamento conjugal. Casa separa. Tem pessoas que não perseveram na igreja, fica pulando de igreja. Tem que perseverar. São provações que nos dão um fortalecimento. Então, a segunda reação é suportar com perseverança a provação. E qual o segundo benefício que nós encontramos nesse texto? Depois de ter sido aprovado, o que nós recebemos? Coroa da vida. E essa coroa da vida, será que é só lá na glória? Não. É aqui mesmo. E quando você passa por uma aprovação e você é aprovado, você fica muito feliz.
O Deus prometeu aqui, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então essa coroa da vida, ou seja, você vai se sentir muito aliviado, feliz, porque Deus guardou você, Deus te protegeu, Deus te sustentou naquela provação. Então, a primeira reação é considerando a alegria. Primeiro benefício, seremos maduros e completos, sem faltar coisa alguma. Segunda reação, suportar com perseverança a provação. O segundo benefício é receberemos a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Jesus Cristo, conforme nós falamos, foi o nosso maior exemplo de uma pessoa que suportou as provações. Em primeiro lugar, ele foi, quando ele soube que ele iria partir para a glória, que ele iria ser crucificado, ser traído, ele amou seus discípulos até o fim. Mesmo sabendo que iria morrer por aqueles dias, ele amou, diz lá em João capítulo 13, versículo 1, ele amou seus discípulos até o fim. Mesmo depois que ele foi traído por Judas, com um beijo, ele ainda amou aquele sujeito. Mesmo depois que Pedro negou ele por 3 vezes, ele continuou amando o apóstolo Pedro. Então, mesmo depois que ele foi pregado na cruz, ele continuou amando aquele povo. Ele falava: ama os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. E na cruz, quais foram as últimas palavras de Jesus Cristo? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus Cristo passou por muitas provas, mas ele foi reprovado. Não, ele foi aprovado. Então, Jesus Cristo foi aprovado diante da traição. Ele foi provado ali diante do abandono. Todos os discípulos abandonaram, desprezaram, foram embora, mas ele permaneceu firme, foi ele aprovado. E na cruz, ele não desistiu. Ele poderia muito bem ter mandado uma legião de anjos ali para poder consumir todo aquele povo, mas ele permaneceu firme até o final. E quando ele disse lá no finalzinho: Deus, está consumado, eu paguei a dívida paga. Então nós sabemos que o nosso maior exemplo de provação e aprovação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo essa mensagem, irmãos, provado para ser aprovado. Se quisermos ser aprovados por Deus, devemos aplicar em nossas vidas esses ensinamentos de Tiago. Como temos pensado de nós mesmos? Primeiro ponto. Como temos agido diante daquilo que possuímos? Quais têm sido as nossas reações diante das provações? Eu quero terminar com uma ilustração aqui, com algo que eu trouxe para poder concluir essa mensagem. É uma pedra preciosa no seu estado bruto. Não sei se alguém já viu isso aqui, eu não mostrei aqui não ainda. Não. Essa aqui é uma pedra preciosa, está lá em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, versículo 20. Coloque lá para nós. Essa pedra, ela é mencionada em Apocalipse 21, 20, como o 10º fundamento da muralha da cidade celestial, a Nova Jerusalém. O 5º de sardônio, o 6º de sardio, o 7º de crisólito, o 8º de berilo, o 9º de topázio, o 10º de crisopaso, e um 10º de jacinto e o 10º de ametista. Isso aqui é um crisopaso, uma pedra preciosa que vai fazer parte da muralha, 10º fundamento da muralha da cidade celestial. Esse crisopásio, ele faz parte das bodas de casamento. Quando a Anitta e eu fizemos 27 anos de casamento, eu comprei para ela uma pedra preciosa dessa daqui, mas não essa. Comprei um brinco para ela e um pingente de crisopásio. Agora eu pergunto para vocês, essa pedra aqui está no seu estado bruto. Quanto vocês acham que eu paguei nessa pedra aqui? Vamos lá, fazer um leilão aqui. 2 reais. 30 O irmão Antônio falou aqui, acho que ele não ouviu falar sobre isso. R$2. R$2 eu paguei nessa pedra aqui. Imagine uma mesa. Uma pedra preciosa mencionada em Apocalipse, capítulo 21, versículo 20. R$2. Aí que está o detalhe. Por que eu falo isso?
Porque essa pedra está no seu estado bruto. Quanto mais lapidada ela for, mais valiosa ela ficará. Assim é a nossa vida. Esse brinco que eu comprei, não paguei R$2, paguei bem mais. Porque ele foi lapidado. Ele foi lapidado. Então, a nossa vida, ela tem que ser lapidada por Deus. Ou seja, tem que ser esmerilhada, tem que ser sufocada, tem que ser pressionada. E na hora da pressão, na hora do fogo, a gente vai ver se nós estamos assim. Hoje eu conversei com um pastor que estava no ministério lá em Mato Grosso. Ele falou que estava numa região que estava na frigideira, e saiu da frigideira e caiu no fogo. E tão difícil que estava a região que ele estava trabalhando lá. Então, ou seja, ele saiu de lá de forma inteira, mas ele foi provado. Então, a ilustração que eu deixo para vocês essa noite: quanto mais lapidada for a pedra, mais valiosa ela vai ficar. Quanto mais nós somos lapidados por Deus nas provas, mais valiosos nós ficaremos. Amém, irmãos? Nós cremos nessa verdade. Eu tenho pessoas que pensaram que eu ia desistir do ministério quando aconteceu um fato na igreja que nós estamos hoje. Pessoas pensaram: não, essa igreja não vai existir mais, não vai ter mais coral, não vai ter mais louvor, essa igreja vai acabar. O que aconteceu? Deus, Ele nos abençoou, Deus nos protegeu, Deus nos guardou. Então vale a pena permanecer firme diante das provações. Então, como um diamante, Deus deseja nos lapidar. Para isso devemos nos deixar ser lapidados por Ele, através das provações em que somos provados. Então ninguém é aprovado se não for provado. Amém?